Olá, tudo bem com você? Que alegria, que privilégio. Olha, eu confesso que eu vou sentir muita falta de vocês. Estamos, já na terça-feira, os dias passam de uma maneira tão rápida e nós estamos juntos aqui de novo para nós crescermos em Cristo Jesus. Eu quero aproveitar cada minutinho, cada segundinho com vocês. É muito bom, é muito gostoso. O que forma a igreja é o amor. É verdade ou não é? Por que você está aqui? Porque tem amor no seu coração. 1 João 4,8 diz o quê? Aquele que não ama, não conhece quem? Porque Deus é o quê? Aquele que conhece Deus tem amor no coração. Vibra com as coisas de Deus. Tem sede, tem fome por aquilo que é divino, que é sagrado. E ama a comunhão dos irmãos, porque o Espírito Santo se manifesta poderosamente na comunhão dos irmãos, no ajuntamento solene. Isso é algo que não dá para a gente traduzir com palavras. Gente, tem um monte de anjos aqui de Deus. Esse lugar está repleto de anjos magníficos, poderosos de luz. São ministros do Espírito Santo para nos socorrer, nos ajudar, nos carregar no colo, nos sustentar espiritualmente, mas principalmente para garantir um ambiente sereno, tranquilo, do ponto de vista espiritual, para a gente conseguir pensar, para a gente conseguir ter a nossa mente aberta para o crescimento espiritual. Isso é muito bom. No sábado nós vimos que estamos enfrentando 3 terríveis crises. Crise do estilo de vida, crise do discernimento e crise da adoração. Estamos enfrentando graves problemas nesta área, é verdade ou não é? Mas nós vimos também, isso já no domingo, que existem 2 caminhos dentro da mesma igreja. 2 caminhos. Tem alguma coisa acontecendo que está separando isso. E é o Espírito que está ministrando isso. Depois nós vimos que necessitamos, sim, de libertação espiritual. É um processo de caminhada, de jornada, de confissão, de arrependimento, de humilhação do eu, de crucificação da carne. Hoje nós vamos ver um tema tão sensível, tão maravilhoso, que eu estou ansioso aqui. Mas eu estou ansioso também por amanhã, porque amanhã, o tema de amanhã é um dos temas assim mais fortes e mais lindos da minha vida, que me marca profundamente. Jejum espiritual dos 5 sentidos. Você não faz ideia do que é isso. Talvez um pouquinho. Mas eu quero abrir os detalhes e quero mostrar para vocês em gráfico qual é o plano de Deus, o esquema prontinho. Você nunca mais vai passar por fraqueza espiritual. Você vai ter uma ferramenta poderosa nas suas mãos para você continuar crescendo e se desenvolvendo na fé. Maturidade espiritual é o que precisamos. Nós vimos ontem que não existe espaço para procedimentos, pensamentos, para um coração ingênuo. Os ingênuos serão esmagados, porque já estão sendo. E nós temos que crescer em Cristo Jesus. Como ouvir a voz de Deus? Esse tema é maravilhoso. Abra a sua Bíblia, por favor. Já procura esse texto aqui. 1 Samuel, primeiro livro de Samuel, verso 6, capítulo 28, 6. Primeiro Samuel 28, 6. Nós encontramos aqui um cidadão, um personagem, uma figura, tanto quanto controvertida, mas um homem que aprendeu a consultar a Deus.
que já ouviu a voz de Deus muitas vezes. Ele conhecia o caminho. E até certo ponto, certa altura da vida dele, ele lançou mão desses recursos espirituais para conversar com Deus, para ter contato com Deus, para ouvir a voz de Deus, para consultar a Deus. Mas esse cidadão passou por algumas experiências em que ele decidiu fechar o seu próprio coração e preferiu ficar com aquilo que era religioso, em detrimento de uma experiência espiritual de crescimento extraordinário. Fechou o coração. Alguém que foi escolhido por Deus para viver uma experiência tremenda, extraordinária, em um momento decidiu fechar o seu coração para Deus. Foi traumático. Encontrou o texto? Antes de ler, vamos orar mais uma vez. Vamos clamar ao Espírito Santo que nos ajude aqui. Querido Deus, muito, mas muito obrigado. Senhor, eu estou muito contente, muito feliz, porque os meus irmãos estão aqui comigo, Senhor. Sob tanto sacrifício, eles decidiram em seu coração manter esse propósito de estarmos juntos aqui para que possamos crescer na graça, na fé, no discernimento, na lucidez espiritual. Eu quero te louvar por estes meus irmãos. Senhor, por favor, recompensa-os. Entregue, Senhor Deus, para cada um a tua bênção, a mais especial. Por favor, Pai, realize o teu sonho, o teu plano e a tua vontade na vida de cada irmão que está aqui. Por misericórdia, Senhor, eu te suplico, no nome de Jesus. Conceda-nos agora o Espírito Santo, como chuva serôdia, para que com todo discernimento possamos entender a tua palavra. Nós oramos por Cristo Jesus. Amém. O texto diz: consultou Saul ao Senhor. O que aconteceu? Porém, o Senhor não lhe respondeu. O texto tem um tom assim negativo, mas o que a gente precisa compreender neste momento está aqui de uma forma extraordinária. Aqui diz: Deus não respondeu pelos veículos que ele costumava a se servir deles para poder consultar a Deus, para poder ouvir a voz de Deus, para ter contato com Deus. Deus não respondeu nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. 3 recursos incríveis que ele usava: sonhos, Urim e profetas. O que significa isso? Bom, a pergunta é essa: Deus continua falando do mesmo modo? Não. Deus, aqui na Bíblia, no Velho Testamento, até o Novo Testamento, falou com o ser humano de um jeito. Deus se relacionou com o ser humano de um modo, ok? Tá. Agora, é diferente. É diferente. Deus não fala mais como ele falava no passado. Deus, ele não se comunica mais como se comunicou no passado. Agora é diferente. É tipo assim: quem fala é o diabo e Deus fica calado. Tem muita gente que tem isso no coração. Tem muita gente que tem essa crença. Dá para acreditar? Deus não fala mais. Se chega um irmão na igreja dizendo assim: o diabo pegou fulano e ele disse isso, e chega e anuncia para a igreja e todo mundo diz: Senhor, misericórdia, é isso mesmo. Aí chega um e diz assim: o Senhor falou comigo, eu vivi uma experiência tremenda, Deus me falou isso. Irmão, por favor, por gentileza, gente, traga uma garrafinha de água, por favor. Irmão, respira fundo. Não é assim, Deus falou. Quer dizer que agora você é um profeta. Agora um ser iluminado na igreja. Ellen White 2. Calma, irmão, não é assim, Deus não fala assim.
Observe que existem algumas dificuldades muito sérias entre nós, não é verdade? Como posso ter certeza, por exemplo, de que o sonho que eu tive essa noite foi um sonho dado por Deus? Como que eu posso ter esta segurança de que o sonho que essa irmã aí, que sempre tem sonhos, está me contando se é algo realmente que vem de Deus? Como que eu posso saber se o que esse irmão está contando, que ele viu com os olhos abertos, o céu baixou, ele entrou numa cena e viu isso e viu aquilo outro, ele olhou, interagiu, etc. E ele diz que estava consciente e que em nenhum momento dormiu, estava acordado. Isso se chama visão. Como que eu posso ter certeza de que isso realmente vem de Deus? E aí há uma confusão, porque nós estamos em crise do discernimento. A crise do discernimento é porque muitas vezes estamos com a mente embotada, e com a mente embotada sentimos muita dificuldade em acessar aquilo que é espiritual. Então, 4 dicas. 4 dicas assim, decisivas, definitivas. Você tinha o senso crítico aguçado do sonho que você teve? Você tinha discernimento? Você conseguia avaliar as coisas? Você conseguia perceber as coisas? O seu senso crítico estava ali realmente questionando, avaliando e observando? Ou era uma coisa maluca, sem pés, sem cabeça, cenas que passam, que misturam umas com as outras e tal, etc. Aí é produto do subconsciente. Mas cenas que têm uma lógica, têm uma sequência, têm uma ordem, têm coerência bíblica, têm mensagem clara, têm um objetivo prático. Isso vem de Deus. Eu quero contar um sonho que eu acabei de me lembrar agora. Já que eu estou falando de sonho, você já deve ter tido os seus sonhos. Eu também, de vez em quando, tenho os meus sonhos. E eu vou me expor aqui, apresentando o meu sonho, e você avalia, e você veja se foi Deus ou se não foi. E Deus, Ele dá sonhos para muita gente. Ele dá sonhos, inclusive, para ímpios. Ele dá sonho para santos. Ele dá sonhos para todos. Não deu um sonho para Nabucodonosor? Ele era ímpio? O que ele era? E Deus, Ele que manda, Ele é soberano. Soberano, tá certo? Então, quando você tem um sonho, isso não te coloca na galeria, sabe, dos últimos profetas, mas não. Deus, ele tem propósitos definidos. Bom, vamos ao meu sonho. Eu sonhei que eu estava em Santa Catarina. Eu estava numa série de conferências, fazendo uma semana de oração, e eu usava um projetor de vídeo que era de minha propriedade, e no meio da semana queimou o equipamento, a lâmpada queimou e alguma coisa, algum problema. O primeiro ancião, um indivíduo extraordinário na igreja, que trabalhava muito, que cuidava de tudo, alguém extremamente atencioso, que estava me dando todo o apoio, imediatamente aproximou-se de mim e disse: não se preocupe, eu tenho um amigo que tem uma loja que conserta, e amanhã cedo passo no hotel, te pego, te levo lá, ele vai com prioridade consertar o seu equipamento, fique tranquilo. Fiquei em paz. E assim aconteceu, logo cedo, passou no hotel, me pegou e levou para a loja. Quando eu cheguei ali nessa loja de consertos, havia um balcão, né, onde o cliente poderia chegar com equipamento e fazer ali a entrada para o conserto. Mas como ele era amigo do proprietário dessa loja, ele então me conduziu para uma parte mais íntima, que ficava ali do lado de trás, que ele sabia que o proprietário gostava de ficar ali, enquanto os seus funcionários atendiam. E ele então me conduziu. E quando ele me apresentou esse cidadão, eu olhei para ele, sorri, ele olhou para mim, sorriu também, com tanta simpatia. Eu disse para ele: é um prazer imenso conhecer você. Agora, está me ocorrendo aqui no meu coração um convite que eu quero fazer para você. Sabe,
Estudar a Bíblia é algo tão extraordinário, tão gostoso. As respostas existenciais, a gente abre os olhos e nós ganhamos uma visão incrível do mundo e das coisas, das pessoas. É uma experiência extremamente gratificante. O senhor não gostaria de estudar a Bíblia? É assim. Esse proprietário olhou para mim e disse assim: sim, eu gostaria. Seria muito bom. Que privilégio. Você estuda a Bíblia comigo? E aí ele colocou a mão no meu ombro aqui. Eu olhei para o primeiro ancião, que era amigo dele. Olhei assim e pensei: por que é amigo dele há tanto tempo e até hoje não ofereceu compartilhar a palavra? Mas só pensei. Esse cidadão ficou tão contente comigo que me abraçou e me fez entrar no interior da loja. E entrando com ele, chegamos ao balcão. Agora eu estava junto com o proprietário da loja, do lado interno aqui do balcão, e o ancião sobrou, uma vez sobrando, voltou e ficou ali no lugar de cliente e colocou o equipamento em cima do balcão. E eu estou aqui parado olhando para esse contexto, aparentemente tudo normal. Mas daqui a pouco chega um pastor de São Paulo. Eu estava em Santa Catarina, lembra-se? Chega um pastor de São Paulo. E ele chegou, colocou um equipamento dele. E quando ele olhou para mim, eu olhei para ele, eu fiquei desconcertado naquela casa de concertos. E disse: o senhor aqui? Mas aqui em Santa Catarina? E ele olhou para mim e disse: o que você está fazendo aí? Você está trabalhando aqui agora? O que aconteceu com você? Eu disse: não, eu estou aqui só fazendo uma visita para esse amigo. Eu fiquei tão desarticulado, assim, sem saber o que responder. Aí eu parei e disse: não, tem alguma coisa estranha acontecendo aqui. Isso não pode acontecer dessa forma. Tem alguma coisa estranha. E o meu senso crítico começou a aguçar. Eu precisava de alguma resposta. E aí eu olhei para a rua e vi um pedaço do céu. Que tinha assim uma marquise, né? Então dava para ver um pedaço do céu. Quando eu olhei para o céu estava com cores muito fortes. Rosa, com amarelo, azul. Sabe, cores muito fortes, muito. Eu nunca vi um céu com cores tão cintilantes, com tanto brilho e tão fortes assim. E eu olhei e pensei: não é possível, tem alguma coisa acontecendo. Será que eu estou ficando doido? Não é possível. Esse pastor aqui de São Paulo, o céu desse jeito, está acontecendo alguma coisa. Enquanto eu estou avaliando isso, chega um amigo de Brasília. Aí pronto, aí foi a loucura. Eu disse: não é possível. Eu olhei para ele, ele colocou o equipamento dele ali no balcão, e eu olhei para ele e disse: você aqui? E ele olhou para mim e disse: e você aqui? Eu fiquei tão desconcertado, tão confuso, que eu precisava sair um pouquinho daquela cena para dar uma olhadinha naquele céu, porque aquilo não saía da minha cabeça. Eu passei por debaixo e fui para a rua e olhei para o céu. Quando eu olhei para o céu, eu vi uma nuvem bem pequenininha, branca. E eu, olhando para a nuvem, disse: meu Deus, agora eu estou começando a entender alguma coisa. E aí, olhando para a nuvem, eu vi um anjo saindo dela e vindo em alta velocidade. E ele foi se aproximando, ficando cada vez maior. E eu fui saindo do chão, fui subindo. E eu não conseguia gritar, não conseguia chamar os meus amigos. Eu ficava assim, estalando os dedos, tentando chamar a atenção deles, porque eu fiquei sem voz. E eles não perceberam. Eu queria que eles estivessem participando comigo, mas eles não perceberam. Eles estavam preocupados ali com os equipamentos. E eu subi. E eu, naquela ansiedade, eu só sosseguei, parei um pouquinho, quando o anjo estava na minha frente. E eu olhei para ele grandão, aí eu parei. Aí eu fiquei quietinho.
Aí o anjo disse para mim assim: tenho 3 recados para você. Primeiro recado: olha, observe aquele primeiro ancião. Aí eu olhei para baixo, sim. Aí ele disse: ele é muito zeloso na igreja, cuidadoso, trabalha muito na igreja, mas o seu principal chamado ele está deixando de lado, que é salvar pessoas. Eu fiquei calado. Está vendo aquele pastor? Sim. Ele está muito preocupado com muitas coisas, mas a essência do ministério dele está de lado. Ele deixou de lado. Senhor, o negócio aqui está esquentando, daqui a pouco vai para o meu lado. Está vendo esse teu amigo de Brasília? Lembra-se quando ele se converteu? Ele respirava o Evangelho. Ele amava Jesus e as pessoas. Agora, está só preocupado com o trabalho secular dele. Aí eu, quietinho. Irmãos, tudo isso é um sonho. Tá certo? Aí ele olhou para mim e disse assim: segundo recado. Do mesmo jeito que você fala para uma multidão, fale também com uma pessoa. O dia que você deixar de atender uma pessoa, assim como Cristo atendia, você vai perder o privilégio. Deus não vai contar mais com você. Aí mexeu. Foi forte para mim. Terceiro recado: está se cumprindo Ageu. Acabou o sonho. Sumiu tudo. Eu acordei. Está se cumprindo Ageu. Dá para entender, irmãos? Qual é o foco, o cerne do livro de Ageu? Deus chama Ageu e diz assim: Ageu, eu vou te contar o que o povo está pensando. O povo está pensando que esse negócio da reconstrução do templo, da reforma, ainda não chegou o tempo. Mas avisa para o povo que chegou o tempo. Inicie. Coloque o povo para funcionar. Reforma e reavivamento. Reconstrução do templo. Aqui está o sentido. Bom, eu disse para vocês, foi um sonho. O que você acha? Com certeza você teve sonhos e tem tido sonhos. Tem mensagens espirituais? Este sonho, para mim, tem mudado a minha vida e tem me norteado no meu caminho. Será que foi só para mim? A partir do momento que eu compartilho com você, foi para você também. Deus continua usando Urim. Urim. O que é isso, Urim? Observe. Olha aqui. Essa aqui é a estola sacerdotal, né? As vestes sacerdotais do sumo sacerdote. O sacerdote ele tinha uma veste mais comum, mas o sumo sacerdote ele carregava aqui no peitoral as pedras que representavam as tribos. Mas 2 tinham um destaque especial, Urim e Tumim. E quando o sacerdote entrava e fazia uma consulta a Deus, Deus respondia sim ou não. Quando acendia uma, tinha uma resposta, quando acendia a outra, tinha outra resposta. Sim ou não. Será que Deus ainda continua respondendo sim e não na nossa consciência? Nos dando impressões na nossa mente, nos entregando aqui de forma tão sensível, tão delicada na nossa mente, claras percepções, e você não tem dúvida, porque você sabe, foi Deus que te falou. Mas como? Não dá para explicar.
Sim e não. Deus continua falando pelos profetas? Onde é que eles estão? Onde é que os profetas estão? Continuam falando grandemente na palavra, na Bíblia? No espírito de profecia? E também por meio dos pregadores? Você consegue entender quando Deus enviou um pregador para falar diretamente ao seu coração e te dar uma orientação espiritual? Deus continua falando ou não continua? Deus revela seu desejo de intimidade com Israel para comunicar-se com o seu povo. Olha, aqui em Êxodo, vamos sentir esse texto um pouquinho no nosso coração. Êxodo 25, verso 8, olha só. E me farão um santuário, para que eu possa habitar no meio deles. Deus queria ficar mais próximo, Deus queria habitar junto, morar junto, Deus queria se comunicar, Deus tinha uma proposta muito pontual de intimidade. E quando Deus estabelece para o povo de Israel uma cópia do santuário celestial, Deus então, Ele revela o seu desejo de comunhão, de intimidade com o seu povo. E por meio desses móveis, Ele expressa esse desejo, esse sentido. Deus, Ele quer falar, Ele quer ser ouvido, Ele quer se comunicar, Ele deseja que nós ouçamos a sua voz. O candelabro, uma peça de ouro maciça, não é uma peça única, não tinha nenhuma emenda. Candelabro significa a luz, a verdadeira luz. Salmo 119, 105 diz o quê? Lâmpada para os meus pés é o quê? Tua palavra e luz, para que eu não ande em trevas, eu tenha discernimento. Eu tenho discernimento. Senhor, eu devo comprar, devo vender, devo mudar de trabalho, devo sair deste local, devo ir para outro local. A pessoa que busca de Deus a orientação, que consulta o Senhor Deus, esta pessoa se torna próspera e não erra como os demais, que seguem os impulsos do seu próprio coração. Tem gente que faz besteiras atrás de besteiras e diz assim: eu nasci só para dar errado. Não, você não nasceu só para dar errado, mas quando é que você vai estar disposto a ouvir a voz de Deus, a consultar a Deus? Ah, mas eu consulto a Deus, mas Deus não fala nada. Ah, então Deus, o ser que é o amor, e o amor se expressa, o amor, Ele é onipresente, é Deus, e Ele está em todos os lugares, falando ao mesmo tempo. Será que o problema está em Deus que não fala ou em você que não consegue ouvir? Onde é que está o problema? E as pessoas vão seguindo o seu próprio coração, é a sua própria carne, a sua própria conveniência. E quando uma pessoa diz assim: eu escolhi aquele homem para me casar, uma mulher. Eu escolhi aquela mulher para me casar, um homem diz. Hoje tem que deixar as coisas bem claras, né? Misericórdia. Mas você consultou a Deus? Consultou? Você está seguro da resposta de Deus? O que está acontecendo? Lâmpada. Deus, Ele nos empresta a sua onisciência. Deus coloca diante de nós o privilégio da onisciência dEle. Nós podemos consultar a Deus, e Deus, quantas e quantas vezes Deus fica chateado com o povo de Israel e diz assim: os seus pés se apressam para pedir conselho no Egito. Vocês buscam consultorias, buscam assessorias, buscam conselhos, apoios e etc. no Egito. Mas você não vem a mim, que sou onisciente, para poder te ajudar, porque eu te amo e quero que você dê certo nessa vida e tenha uma vida com um propósito. Candelabro. Olha só, o altar de incenso
aqui, esta peça que representa as orações, a intercessão. Uma vida com Deus é formada assim, a palavra de Deus, dando luz e orientação para a vida, princípios, valores, a intercessão sendo praticada, porque isso te torna um tipo de Cristo. A mesa com pães, o alimento espiritual, a comunhão, onde você come da carne de Cristo, onde você está na comunhão dos irmãos, porque também representa a igreja, o corpo de Cristo, e você tem aqui no propiciatório, não é? O sangue de Cristo Jesus, com a presença do Senhor Deus, essa Shekinah maravilhosa na vida. É por isso que ele nos chama de templos do Espírito Santo, 1 Coríntios 6, 19 e 20. E olha só que privilégio extraordinário da remissão dos nossos pecados. Não precisamos ser escravos do diabo e do maligno. Podemos amar as coisas puras e aprender a fazer o bem. E a arca, finalmente, é um símbolo de obediência, né? A prova de amor, a obediência é a prova de amor. Aqui está o esquema todo da intimidade com Deus, da comunhão com Deus, o sonho de Deus de relacionar-se, de fazer ser compreendido, ser ouvido por todos nós. Deus pode falar com qualquer pessoa. Pode ou não pode? Pode, não pode? Eu tenho um amigo que me contou, ele é médico, estava no seu consultório, problemas na vida, problemas no casamento, dificuldades, cabeça 1000 por hora, terminou de atender os pacientes, quando ele saiu da sala e foi ali para a recepção, o secretário já tinha ido embora, porque já tinha dado o horário, e ele dá de cara com quem? Um bêbado. O bêbado olhou para ele e disse: "Você é o doutor, não é?" Ele não conseguia ficar retinho. "Você está acabando com a sua vida porque você não está priorizando a sua família, você está colocando em primeiro lugar o seu trabalho e você não tem Deus na sua vida e você tem que se arrepender e priorizar a sua esposa." E deu um sermão que foi ao ponto do que ele precisava. E ele ficou parado, assustado, olhando para aquele bêbado, dando aquele sermão todinho. O bêbado terminou o sermão, virou tontinho e foi embora. E ele disse: "Deus, quem é que está mais embriagado? Ele ou eu? Acho que sou eu. Me perdoa." Salvou o casamento dele. Deus falou com quem? Usou quem como instrumento? Dá para você pegar Deus e colocar ele dentro de uma caixinha? E dizer assim: Deus, ele só atua, ele só fala, ele só age se for assim. Não dá. Mas uma coisa a gente sabe, que Deus fala sempre com seus filhos, sim ou não? Deus fala sempre com seus filhos. Deus está falando o tempo todo com seus filhos, o tempo todo. Mas o que está acontecendo? Tudo depende de duas coisas. Sintonia e afinidade. Duas palavras incríveis. Sintonia e afinidade com Deus, proporcionadas pela graça. Eu estava na minha casa, com a minha linda esposa. Estávamos sozinhos. E eu, na sala, e vendo algumas coisas. E ela lá no quarto, cuidando das coisas de casa. E daqui a pouco ela grita: "Atende a porta, tem gente batendo aí." Aí eu disse: "Não ouvi." "Não tem ninguém, fique tranquila, querida. Não tem ninguém." Aí estou lá, mexendo minhas coisas lá e tal. Ela grita de novo: "Atenda a porta, por favor, tem gente batendo." Eu parei e disse: "Minha mulher está ouvindo muito, viu? Mas como ela escuta? Não tem ninguém batendo na porta. Se bater, eu abro. Fica tranquilo." Estou lá mexendo nas minhas coisas. Daqui a pouco ela: "Por favor, atenda a porta, tem gente batendo aí."
Eu disse, misericórdia. Mulher escuta coisa que não existe. O que está acontecendo com ela? Tá bom, eu vou fazer o seguinte. Vou lá, abro a porta, não me custa nada, não é? Vou lá, abro a porta, não tem ninguém. Fecha a porta, não tem ninguém. Já abri, fui lá, ok. Resolveu o problema, não é verdade? Ok. Fui lá, abri a porta. O pessoal estava ali, escuta, você não atende não? Você está ficando surdo, meu amigo? Porque nós estamos batendo aqui um tempão. Eu parei. Pensei, será que eu vou ter que fazer aquele exame de audiometria? Será que eu estou perdendo a minha audição? Fiquei preocupado. Depois eu parei para avaliar o seguinte. Onde é que estava a minha sintonia? Eu só estava de corpo presente na minha casa. Eu estava lá na rua fazendo evangelismo. Mas a minha mulher com antena parabólica, tudo, radar, tudo ligado assim, tudo. Um grampo que caísse, ela dava conta de tudo. Então ela estava dentro daquele mundo, inserida e completamente ali. E eu não. Eu estava lá, pregando evangelho lá. Já aconteceu com os homens? Agora esse aqui é um papo que os homens vão entender. Você quer comprar um carro. Aí você vê um carro, nossa, não tinha reparado nesse carro tão bonito, interessante. Eu gostei desse carro. Aí você começa a namorar esse carro porque você quer comprar esse carro. Aí você para pensar, olha, eu não me lembro de ter visto esse carro na rua. Esse é um carro diferente. Eu acho que eu vou ter um carro assim, diferentão mesmo. Meio exclusivo. Aí quando você sai para a rua, você vê o carro, o mesmo modelo estacionado. Olha, tem um ali. Aí você pega o trânsito, tem outro ali. Aí um pouco mais na frente, tem mais outro ali. Aí vai do outro lado, tem um monte. É verdade, Nana? Isso acontece ou não acontece? O que ocorreu? Que fenômeno é esse que ocorreu na sua mente? Não é? Então, olha só, se você está na sintonia espiritual, se a sua mente está aguçada, os seus sentidos aplicados àquilo que é espiritual, o menor detalhe você capta. Agora, tem gente que não tem que não quer ter, não tem interesse, sabe, que não está afim de estar observando essas coisas. Não, é o prático imediato, é a liturgia, é assim, a organização, a igreja, eu posso ajudar, posso fazer, não sei o que e tal. Eu cheguei, saio daqui, cumpri a minha obrigação e vida leva eu e pronto, acabou. Mas tem gente que é sensível, tem gente que tem uma sensibilidade muito grande. Imagina uma pessoa chegando aqui na igreja, e assim que olha para a igreja, já imediatamente já diz, Senhor Deus, os teus anjos já estão aqui, e o teu Santo Espírito operará milagres nessa igreja hoje à noite. Por favor, Senhor Deus, você já entra no Espírito. E quando você entra aqui dentro, você já percebe os anjos de Deus, um clima agradável, gostoso, acolhedor, um clima espiritual favorável. Você vê os irmãos e você percebe que um tem alguma necessidade ou outra, e você já entra em oração. Mesmo que os irmãos não saibam, mas você já está clamando na sua mente por irmão, por outro irmão. E você começa a entender, porque o Espírito Santo começa a dizer para você que alguma coisa linda vai acontecer essa noite, e você precisa estar ligado para degustar, para sentir, para usufruir, para perceber. Porque somente quem tem a mente sensibilizada e na sintonia espiritual poderá perceber os movimentos espirituais que acontecem, que são impactantes, são lindos, são maravilhosos, são incríveis. Agora, uma pessoa pode chegar aqui, estacionamento, estacionei. Ok? Vamos ver como é que vai ser a pregação hoje, né? Vamos lá. E aí chega, entra. Vamos ver aí. O pessoal está atrasado aqui. Meio minuto. Vai dar tudo certo. Tudo bem. Vamos aí. Ouve a mensagem. Oh, legal a mensagem.
Oh, legal. O outro pode dizer, eu não achei essas coisas todas, não. O camarada fica falando negócio de espiritual. Aí sai, vai embora. Tá bom, boa noite e tal. Correr, fazer uma viagem. Correr. Só vim por causa da minha mulher que me encheu a paciência. Tem diferença ou não tem? Como é que um indivíduo desse vai ouvir a voz de Deus? O Espírito Santo grita com gemidos inexprimíveis, ele grita, mas ele respeita o livre-arbítrio. Afinidade. Quando você tem afinidade com uma pessoa, você conversa com ela e ela diz, olha, eu preciso ir e tal. Não, tá bom, depois a gente tem que marcar para a gente conversar de novo. Depois você se encontra, passa 3 horas conversando e não dá nem para o começo do assunto. Não, a gente tem que marcar de novo, porque olha, foi tão rápido e tal, etc. E vamos de novo e tal, e a gente precisa se encontrar de novo, vamos marcar na minha casa, a gente precisa conversar esse assunto, porque é um negócio que está no meu coração, está no seu coração, e a gente tem que conversar. Afinidade. Encontre-se com uma pessoa que você não tem afinidade. 1 minuto é uma eternidade. Né? Já entrou no elevador? Não é chato? Aí você olha assim, olá. Aqui é hi, né? Hi. E tal. Lá no Brasil, né? Tá quente hoje, né? Tá quente. Bom, acabou o assunto. Aí você já está doido para chegar logo, você fica olhando ali o número. Chegou, parece que abriu uma porta da libertação. Aí você sai... Tchau, até lá. Tem afinidade. Muitos cristãos padecem por falta de afinidade com Jesus. Tem marido que olha para a mulher e diz, mulher, pelo amor de Deus, o seu negócio é só Jesus, O tempo inteiro você está ficando maluca. Tem que ser equilibrada. Olha só o equilíbrio de um laodiceano. Ele sempre apela para o equilíbrio. É um argumento fortíssimo, o equilíbrio. Sintonia, afinidade. Olha só. É pela comunhão com Ele, todo dia, toda hora, permanecendo nele, que devemos crescer na graça. Ele é não somente o autor, mas também o consumador da nossa fé. É Cristo primeiro, por último e sempre. Deve estar conosco, não só ao princípio e ao fim de nossa carreira, mas a cada passo do caminho. Devemos meditar na missão daquele que veio salvar seu povo dos seus pecados. Ao contemplarmos assim os temas celestiais, nossa fé e amor se fortalecerão e nossas orações serão cada vez mais aceitáveis a Deus. Por quê? Porque a elas se misturarão o quê? A fé e o amor. Isso torna uma oração poderosíssima e eficaz, porque ela ocorre na vida e no coração de pessoas que estão buscando a sintonia, buscando afinidade com Cristo Jesus. Aí faz toda a diferença. Ouvir a voz de Deus é uma necessidade. Sabe por quê? Porque restaura o caráter. Como assim? Como assim? Olha só, observe aqui. A mente humana funciona assim, ó. É assim que funciona. Primeiro, por meio dos seus sentidos, né? Nós temos 5 sentidos, com exceção das mulheres, que tem mais um pouco, como dizem por aí, não é? Mas vamos ficar com 5? Nós temos os nossos 5 sentidos, e por meio dos nossos sentidos, nós captamos os estímulos do meio, captamos as informações, captamos, não é? E aí os sentimentos imediatamente são aguçados. Os sentimentos ocupam o lugar. Imediatamente. Eles se apresentam. E na sequência, os pensamentos são finalmente elaborados. Mas eles estão ainda pendentes de uma decisão. Agora nós vamos entrar num campo terrível de batalha.
com esses pensamentos elaborados, eles seguirão o caminho da razão ou o caminho da emoção. Ou um caminho em que a razão predominará sobre a emoção, ou um caminho em que a emoção terá predomínio sobre a razão, porque daí as crenças serão formadas. Deixa eu dar um exemplo. Uma mulher está diante de uma loja de sapatos, porque todas as mulheres do planeta Terra, nesse momento, estão precisando de algum sapato. De alguma cor, com aquele vestido, alguma coisa assim e tal. Então, é um exemplo bem interessante esse, né? Então, está diante de uma loja de sapatos. Aí ela olha e diz, eu gostei, vou comprar. Aí a razão, quem está falando é emoção, né? Aí a razão diz o quê? Está fora do seu orçamento, você não planejou. A razão. Aí a emoção diz assim, mas eu posso dividir isso aqui em 10 vezes sem juros. Aí a razão diz assim, mas você já tem um monte de coisas divididas em 10 vezes sem juros, e mais uma vai pesar. Amém. Aí a emoção diz assim, mas sabe, vale a pena o sacrifício, porque eu vou me sentir tão bem, e afinal de contas eu mereço, a minha vida é tão difícil, tanta coisa que eu tenho que negar, e tanta coisa, não, eu mereço. Aí a razão diz assim, tudo bem que você merece, mas planeja, por favor, planeja. Para você fazer a coisa com consciência, certinha, bonitinha. Vocês estão observando como há uma luta grande aqui? A razão é de ordem espiritual. A emoção é de ordem carnal. A razão, ela é apoiada, amparada por princípios e valores estabelecidos por Deus. O Espírito Santo atua e trabalha fortemente na razão, na formação de uma consciência, de uma consciência racional, que dê base, que dê estrutura, que dê equilíbrio, para você não sair pela vida fora fazendo só besteira. Porque se você viver pela emoção, como que as coisas vão acontecer? A intimidade com Deus, o relacionamento com Deus, está nessa dependência aqui. Porque o diabo está trabalhando fortemente para lhe dizer o seguinte, e daí? Deixa para lá, o que importa é você ser feliz. Não se preocupe, depois dá um jeito, depois as coisas se acertam. Você não tem que se preocupar com isso. É o diabo falando. Sabe aquele esqueminha, aquele golpe que você pode dar no governo? O governo nem vai saber. O que importa é que você realize o teu sonho. Que você consiga efetivar aquilo que você quer. Mas a razão lá dentro, movida pelo Espírito Santo, que traz os valores, os princípios, diz assim, mas isso não é honesto. Mas também o que é honesto nesse mundo? O que é honesto? E fulano foi honesto, olha só a situação dele. Eu não quero ficar como ele. Não adianta a gente ficar floreando essa vida, a gente tem que fazer o que a gente tem que fazer e pronto, acabou. Eu vou porque eu preciso e não posso perder essa oportunidade. E assim as coisas vão. É assim que funciona no momento de um adultério. Sim ou não? É assim que funciona você diante de um filme, diante de uma novela, diante de uma decisão qualquer na sua vida. O diabo diz assim, o que importa é ser feliz. Faça, realize. E depois você arrume. Se alguma coisa não der certo, você ajeita com o tempo. Não esquenta. Mas você foi feliz. Você se deu bem. E o diabo vai trabalhando aqui. E vai corrompendo os sentidos. E vai trabalhando isso na adoração. Vai trabalhando isso no estilo de vida. E o discernimento vai se perdendo. Porque o sentimento opera na razão
bíblica na orientação que Deus dá. Por esse caminho a mente fica embotada, insensível, egoísta, e só quer fazer aquilo que bem entende o coração. E o coração é enganoso, Jeremias 17:9, perdido, corrupto, quem o conhecerá? Que batalha, irmãos, o tempo todo. A mídia está o tempo todinho te mostrando isso daqui, sabe por quê? Para corromper você, e para você não acreditar que Deus possa falar com você, e para formar uma geração que nem quer ouvir a voz de Deus. Olha só, na sequência se forma a crença, e alguns dizem o seguinte: se eu sinto, então eu creio. E muita gente está por aí buscando igrejas e etc., porque trazem emoções, sensações, e as pessoas dizem assim: se eu sinto, eu creio. Eu sinto. Aí quando tem que entrar numa igreja, que tem que se assentar e deixar o Espírito Santo falar a razão, elas dizem: mas é frio, é muito frio. Eu gosto, da liberação dos meus sentimentos, das minhas emoções, daquilo que eu gosto, eu levanto, eu me expresso, e aí eu saio bem da igreja. O caminho é esse da emoção. E o diabo diz: sim, o Espírito Santo atua exatamente nessa área da emoção, porque o Espírito Santo te arrebata, e você sente aquelas emoções, aquela coisa forte, e você diz: oh, glória, aquela coisa toda. Mas quando você sai vazio, e cadê o Espírito Santo? Não há alimento para a alma aqui, somente deste lado da razão, dos princípios do conhecimento, da reflexão profunda, do arrependimento, da humilhação do eu, da mudança. E humilhação do eu é quando você permite que Deus te ajude a submeter a emoção. Porque uma pessoa que vive nesta região aqui, ela tem o seu caráter completamente danificado, e uma vida dominada por vícios e por coisas terríveis. Deus quer um povo racional, mas não é uma razão qualquer. Esta é a razão, esta é a palavra, esta é a orientação. Aqui está a voz de Deus, aqui está está escrito, assim diz o Senhor. Deus, Ele quer construir um relacionamento conosco, não um relacionamento de um emocionalismo falso, de êxtases baratas. Deus quer construir um relacionamento agindo na nossa consciência, no nosso discernimento. Mas o diabo está do outro lado, promovendo um arsenal de coisas. Olha o que ele está fazendo na música. Quantas e quantas músicas que falam de Deus, não se consegue pensar em Deus. Sente-se um monte de coisas, porque a emoção é excitada ao máximo, mas não se captou nada de Deus. Não houve uma decisão, não houve uma influência verdadeira, real, transformadora, regeneradora do coração. Nós precisamos ter esse discernimento. Deus, Ele quer ter espaço na nossa vida para falar com a gente. Mas se o nosso estilo de vida está operando nesse lado aqui, aonde eu sou o foco, o que importa é que eu seja feliz, que eu seja satisfeito nas minhas concupiscências, então eu jamais terei sensibilidade espiritual. E aí, quando alguém disser, tem alguém que tem um testemunho espiritual, de conversão, lindo e maravilhoso aqui para contar para a gente, aí alguém vai levantar a mão e vai dizer assim: eu tenho. Em 1978, eu vivi uma experiência linda na minha vida. Aí a igreja toda, lá vem ele de novo. 78, até hoje não aconteceu mais nada na vida dele. Porque quem anda com Deus, na razão, quem anda nos princípios, quem anda na palavra, quem anda sob a orientação de Deus, guiado pelo Espírito Santo, tem milagres, tem experiências e tem coisas lindas
toda hora, a todo momento. É algo que faz parte da vida, é estilo de vida. E às vezes tem até que se cuidar um pouquinho na sua fala, para não escandalizar os outros. Que não tem um hábito, um costume, não tem como, não tem de forma tão natural essa intimidade, essa experiência, sabe? Então precisa cuidar um pouco, para não ser taxado de fanático, de esquisito, de extremista, de qualquer outra coisa. Olha só, crença. Olha só o que o diabo está fazendo, irmãos. Tem uma avalanche de garotos por aí, que está sendo ensinado pela mídia, que ele é o que ele sente que é. O resultado disso, vocês sabem o que está dando, não é? E meninas e mais meninas. Você é o que você sente ser, não é o que você é fisicamente, mas o que você sente ser. Você é segundo a sua percepção. Então escolha. Olha só a propaganda que o diabo faz. Mas isso está introjetado na religião, no cristianismo. E pode estar atingindo a sua vida diretamente e a minha vida também. É preciso abrirmos os nossos olhos com discernimento, para a gente perceber onde é que está o problema. Onde é que está a artimanha, a estratégia, para fazer com que o indivíduo diga assim, não, Deus não fala. Isso é exagero, eu não acredito que Deus fala. Um dia desse, uma menina olhou para mim e disse assim, eu não creio que Deus fala com alguém. Eu disse para ela, você está coberta de razão. Deus não fala. Aí ela ficou assim, surpresa. Aí disse, e Deus não fala mesmo com quem não acredita. Mas para aquele que acredita e que se lança nessa experiência, tem outra experiência muito diferente da sua. Então o que falta para você é experimentar. Graças a Deus a menina mudou de vida. Vem as crenças. Com as crenças, a ação. Né? E essa ação repetida, os hábitos. Que podem ser vícios. E o povo de Deus anda viciado em um monte de coisas. E muitos dizem assim, qual o problema? O que é que tem? Ó. E o caráter é formado dessa forma. Esse é o último slide, irmão. A guerra pela comunicação com Deus. Ó, o homem está aqui. O Espírito Santo deseja fazer o homem ouvir a sua voz. E ele fala de muitas maneiras. Pregação, música, pessoas, sonhos, visões, impressões na mente, mensagens, de muitas outras maneiras. Não podemos colocar Deus num quadradinho. Mas principalmente por meio da palavra da Bíblia de Deus. Você deseja ouvir a voz de Deus? Eu quero fazer uma oração neste momento. Por você que quer ouvir a voz de Deus. Por você que quer sintonia. E sintonia não vem assim. É preciso buscar. É preciso investir. É preciso ter interesse. É preciso priorizar. É preciso correr atrás. É o maior investimento da sua vida, da sua história. Buscar sintonia com Deus. Como? João 15. Depois você lê. Tarefa de casa. João 15. Sintonia. Quando você atinge a sintonia de Deus, de tudo que você pedir, Ele lhe concederá. Tudo. Sintonia e afinidade. Está faltando afinidade com Jesus? Também requer investimento. Investimento. Você está disposto a investir nessa direção? Quer experimentar? Quer buscar uma vida dirigida pelo Espírito Santo? Baseada na razão? Orientada à transformação do seu caráter? Eu quero orar por você que está arrependido, está triste, está quebrantado, convencido pelo Espírito Santo nessa noite de que não tem tido a sintonia e afinidade para poder ouvir a voz de Deus que você deveria estar experimentando.
e não está, mas quer, diante do Senhor Deus, firmar um compromisso, uma aliança com Deus, de busca, de empenho. Tem alguém aqui? Se tiver, venha à frente, por favor, diante do mundo espiritual que testemunha a sua decisão, porque você está priorizando agora algo que não é religioso, é espiritual, é uma experiência espiritual com Deus, é algo realmente muito sensível. E o Espírito Santo é o único que pode nos apresentar e nos convencer, como está acontecendo no seu coração nesse momento. Graças a Deus, graças a Deus. Glórias a Deus. Eu estou aqui em pé também, erguido em meu coração, porque eu preciso de muita afinidade com Jesus. Eu preciso de todo o meu coração estar na sintonia. Ouvidos, a mente e o coração ligados naquilo que faz sentido, na única coisa que é real, porque é perene, o mundo espiritual, Deus, e estar na presença de Deus. Vamos orar, querido Deus. O Deus Santo Espírito realizou o trabalho, explicou para todos nós, no nosso coração, de forma personalizada, aquilo que precisávamos entender. Nós queremos um relacionamento diferente com Jesus. Estamos fartos, cansados, exaustos com este relacionamento superficial que o conceito de uma mera religião impõe. Queremos quebrar com isso e queremos atravessar esta barreira de Laodiceia e queremos adentrar sem medo, mas seguros pelas suas mãos, sustentados pelas suas mãos, adentrar a esta atmosfera em que o Senhor deseja tanto que nós alcancemos, de um relacionamento íntimo, de uma comunhão plena e verdadeira, algo que faça sentido, para termos beleza na vida espiritual, para termos o nosso caráter transformado, para sermos orientados na nossa vida, para não cairmos nas ciladas que o diabo tem armado em todos os lugares, para amarrar para sempre, esse é o objetivo dele, no maligno, e fazer perecer as suas pessoas. Então, Senhor, repreenda o diabo e desamarre, Senhor Deus, dos vícios e desta falta de compromisso e de incapacidade para reagir. Liberta essas pessoas aqui, Senhor. Liberta os teus filhos, o teu povo. E faça com que ainda hoje possamos sair daqui com uma mente diferente, com olhos diferentes, com a percepção diferente, com ouvidos, com outra percepção, com o nosso coração, os nossos sentidos aplicados àquilo que é espiritual. Pois, sob o prisma daquilo que é espiritual, enxergaremos o mundo e todas as outras coisas, e aí seremos felizes, porque estaremos caminhando na razão, nos valores, nos princípios. Não estaremos seguindo o nosso próprio coração perdido e enganoso. Dá a tua bênção, dá a tua paz com o teu poder. Liberte o teu povo, no nome de Cristo Jesus, sob a tua bênção, a chuva serôdia e o teu perdão. Amém. Olá, queridos amigos e irmãos que nos assistiram pela internet. Estamos muito felizes porque vocês estão nos acompanhando. Torcemos para que as mensagens espirituais apresentadas aqui, os louvores que são feitos, alcancem o coração de cada um de vocês. Queremos convidá-los que no próximo sábado, às 10h45 da manhã, vocês nos acessem de novo para participar junto conosco desse culto de adoração. Também vá à nossa página no Facebook e coloque um like lá, porque assim você fica sabendo de todas as programações que acontecem aqui em nossa igreja. Enfim, que Deus abençoe a todos e que tenham um feliz sábado.